Ok, vamos começar com uma ideia um tanto provocadora. Sabe aquela narrativa de progresso que a gente conhece bem? A transição de reis para presidentes. E se essa história não for bem assim? E se, na verdade, a gente tiver dado um passo para trás? É um pensamento que desafia, olha, quase tudo que nos ensinaram sobre civilização. A pergunta em si já é chocante, né? Num mundo onde a democracia é vista como, assim, o ponto máximo do desenvolvimento político, questionar isso soa quase como uma heresia. Pois é, mas a análise de hoje vai explorar justamente essa tese. A fonte que estamos usando argumenta que, sob a ótica do chamado liberalismo clássico, essa passagem da monarquia para a democracia moderna representa, na verdade, um declínio na proteção da liberdade e principalmente da propriedade. Mas para a gente entender esse argumento, primeiro a gente precisa firmar o pé na premissa fundamental dele. Ou seja, qual é o único propósito de um governo de acordo com essa linha de pensamento. E aqui está o ponto central, a definição de liberalismo que o autor usa. Não é o liberalismo como a gente discute hoje em dia, não. Aqui, a referência é a sua raiz clássica, onde a propriedade privada não é só mais um direito, é o direito fundamental, de onde todos os outros saem. É basicamente a régua que a gente tem que usar para medir qualquer sistema de governo. Nessa visão, o Estado é, digamos, um mal necessário. A única função legítima dele é ser um protetor. Ele não cria direitos, mas ele protege os direitos de propriedade que já existem contra quem não os respeita. É quase como um segurança particular super caro para a sociedade civil. E isso nos leva direto para a metáfora principal que sustenta todo o argumento, a diferença gritante de incentivos entre um rei e um líder eleito democraticamente. Pensa assim, um monarca, que herda o trono, enxerga o país como sua propriedade particular, um patrimônio que ele vai passar para os seus filhos e netos. Já um líder democrático, ele é mais como um zelador, sabe? Um administrador que tem o direito de usar o lugar por um tempo, mas o lugar não é dele. Agora, vamos aprofundar um pouco nos incentivos do monarca. Como dono, ele tem um interesse muito claro em preservar e, se possível, aumentar o valor do seu imóvel a longo prazo. Claro, ele explora essa posição, não vamos ser ingênuos. Mas ele age como um monopolista que quer manter a galinha dos ovos de ouro viva para sua família continuar se beneficiando dela no futuro. Por outro lado, o zelador democrático, ele opera com uma lógica completamente diferente. O tempo dele, no cargo, é curto, limitado. O foco não é como o país vai estar daqui a 50 anos, mas sim em como maximizar os benefícios agora, hoje, antes que o próximo zelador chegue. A exploração, nesse caso, tende a ser de curto prazo e, por isso mesmo, muito mais intensa. E essa tabela aqui, nossa, ela escancara as consequências. Pega a linha da dívida, por exemplo. Para o rei, é um passivo pessoal, uma dívida no CPF dele, contra o patrimônio da família. Já para um presidente, aí é dívida pública. Vira um problema para o próximo governo, para as futuras gerações. A inflação, a mesma coisa. Garante poder de compra agora, mas a desvalorização da moeda é uma conta que fica para o futuro, para outros resolverem. Isso nos leva então para a próxima parte, os incentivos do poder e o que eles geram. Com essa estrutura em mente, o autor argumenta que o modelo democrático acaba levando a resultados, negativos para a propriedade e a liberdade. A lógica apresentada aqui é quase um efeito dominó. Começa com uma mudança bem fundamental. A democracia, com essa competição aberta pelo poder, acaba transformando a cobiça em uma estratégia política que funciona. Para ganhar votos, os candidatos são incentivados a prometer tirar de alguns para dar para outros, para muitos. Com o tempo, o sistema acaba recompensando não os mais sábios, mas os demagogos mais eficientes em fazer esse tipo de promessa. E o resultado inevitado, segundo o argumento, é a destruição gradual do próprio conceito de propriedade privada. Então, o ponto principal é que essa tal espiral democrática não é um acidente de percurso. É uma consequência direta, previsível dos incentivos de curto prazo desses zeladores temporários competindo pelo poder. E este gráfico, de forma bem visual, representa a conclusão do autor, que o peso econômico sobre os cidadãos, em impostos, dívida, regulações, é sistemática e inevitavelmente maior sob um governo democrático do que foi historicamente na monarquia. Bom, diante de um diagnóstico tão pesado, qual seria a solução, então? Não é o que se poderia imaginar. Não se trata de achar um bom rei ou de eleger o candidato certo.
A chave, segundo a fonte, está em entender a real natureza do poder. Um governante, seja ele rei ou presidente, não governa pela força bruta. Ele governa porque a maioria da população permite, consente e coopera. O poder dele, no fim das contas, é uma concessão. Sendo assim, a estratégia não é tomar o poder. Isso seria só trocar um zelador por outro. A estratégia é tornar o poder irrelevante, retirando a base que o sustenta, o consentimento e a cooperação de quem é governado. Na prática, o que isso significa? Significa o que a fonte chama de secessão pessoal e a ideológica. A ideia não é criar um novo país, mas sim promover uma retirada pacífica da legitimidade do sistema. É um ato de não participação. O objetivo é deslegitimar o Estado na cabeça das pessoas e, a partir daí, agir de acordo, construindo uma espécie de resistência passiva. A mensagem aqui é radicalmente simples e ecoa há séculos. O poder do governante não é uma força da natureza, não, ele é construído sobre o serviço e a obediência das pessoas. Se essa base for retirada, a estrutura toda desmorona. E a gente termina com essa imagem que é muito poderosa. A ideia de que o Estado, apesar dessa aparência toda de ser um gigante, é no fundo frágil. Ele não precisa ser derrubado na marra. Basta que as pessoas parem de sustentá-lo. E fica a pergunta no ar para a gente refletir. Será que as estruturas de poder são de fato tão dependentes do nosso consentimento quanto essa análise sugere?